Cultura do cancelamento. Este é o tema da minha live com a doutora Ludmila Lins Grillo. Agora, uma pessoa que tem muita experiência em ser cancelada e aproveitar este cancelamento a seu favor. A doutora Ludmila sabe dar essa volta muito bem. Vou até tomar a liberdade aqui de chamá-la só de Ludmila, para nós podermos conversar aqui, porque ela é uma pessoa muito querida, muito jovem também, e que não se veste dessa necessidade de ser chamada de doutora, embora seja juíza. Então, vou chamar aqui a doutora Ludmila para nós falarmos sobre isso. E antes de chamá-la, gostaria apenas de dizer para vocês que até amanhã, quarta-feira, às 23h59, as 4 aulas gratuitas sobre português jurídico que estão lá no meu canal do YouTube serão tiradas do ar, tá bom? Então você só tem até amanhã, às 23h59, a partir de aí eu vou retirar essas aulas do ar. São 4 aulas só sobre português jurídico e elas estão muito boas, com bastante conteúdo. E só até amanhã também, às 23h59, você que é do direito, você que é estudante de direito, você que é advogado, que é assessor, que é juiz, promotor, procurador de qualquer espécie, você pode se inscrever na turma 5 do Expressando Direito, nosso curso prático de português jurídico, o curso que eu tenho com meu pai, professor Mário Vasconcelos. Só até amanhã às 23h59, é só clicar aqui no meu rostinho aqui, ó, e entrar lá na bio para você ver tudo que tem no nosso curso. Eu falo dele nos stories aqui hoje também. Então, vou chamar a doutora Ludmila para nós falarmos sobre linguagem e cultura do cancelamento. Gente, a Ludmila é maravilhosa, tá? Bem-vinda, Lud! Oiê! Tá boa? Tudo bom, Tudo Larinha? bem? Tudo jóia. Já tava preparando o pessoal aqui, falando, gente, a Ludmila é maravilhosa. Vocês que estão aqui são minha audiência, vocês não assustem não, que ela é linda demais. Vocês não estão esperando. Ah, olha quem fala. Olha quem Bem-vinda, que fala. bom poder bater um papo com você. Adorei. Muito obrigada por ter topado, Lud. Nossa, eu já queria tanto bater esse papo antes. Não sei Pois como é, a não gente ficou aconteceu enrolando. antes, né? Acho que Nem essa eu. coisa de agenda de live, eu faço muita live, você faz muita live. Hoje em dia a gente tem disso, né? Agenda de live. Quem diria que ia acontecer esse fenômeno da agenda de live? Exato, eu acho isso muito chique. Não, e engraçado que a primeira live que eu fiz já foi na pandemia já. E parece que eu faço live desde criança, porque já foram tantas lives desde então, imagino que você também, né? Pois é, o meu foi um pouquinho antes. Foi em dezembro de 2019. Eu lembro até foi uma live sobre o juiz de garantias. Foi uma live que eu fiz Hum, sozinha. Foi na época que surgiu esse assunto do juiz de garantias. Eu falei, pô, eu vou ter que fazer uma live. Não vai adiantar ficar respondendo story. Eu vou ter que fazer uma live. Eu nunca tinha feito live. Falei, pô, como é que faz live? Chegou na hora, me bananei toda. Eu não sabia onde é que apertava. Essas coisas, né? Não, Mas e agora enfim. parece que você fez a primeira live tem bem uns 10 anos já. Você fala, nossa, tô no quintal da minha casa aqui, né? Ficou uma coisa Pois tão é. fácil, não é? Pois é, e a Engraçado. gente habituou. Ó, já tô falando Habituou. igual, a gente já tô falando igual mineiro. A gente habituou, A gente habituou, mas não eu é? sou de Goiânia, a gente é igual. Então, pra mim, você tá falando igual de Goiás. Pois é, Pessoal inclusive aqui eu é assim. achava que você era mineira. Não, eu sou goiana, mas todo mundo sempre acha que eu sou mineira. O primeiro pensamento das pessoas quando escutam um R puxado é sempre pensar em Minas, nunca é em Goiás. Eu já percebi isso, impressionante. Não sei, mas eu acho que é mais a cadência do sotaque. É muito parecido. E eu posso falar porque eu sou carioca, mas eu moro em Minas, já vai fazer É, 9 anos. Então eu conheço o sotaque do mineiro, inclusive de várias regiões do olha, mapa de Minas. E o seu sotaque é inclusive, muito parecido mesmo. olha, deve ser mesmo. Você tá em Unai, não é? É, atualmente eu tô na cidade de Unai, fica bem pertinho de Brasília. Pertinho. Eu li isso hoje na internet, eu tava pensando, eu conheço o Unai, você acredita? Eu já fui a uma Sério? festa aí. Eu saí de Goiânia só pra ir ao Unai, foi uma festa de uma academia que teve aí uma vez. Foi uma Deve ter festa sido uma bombástica. baita festa, né? Foi uma baita festa. Até a Bárbara Labres, aquela DJ, tocou aí. Foi muito legal a festa. Me deu saudade de ir lá pra Unai. É, tá vendo? Ó, Vou lá aí é visitar mó você. festeira, mó Eu festeira. gosto de uma festa. Agora, pena que na pandemia não rola festa desse tamanho, mas eu acho bom. Então, beleza. Então, Tô- qualquer dia eu que vou pintar aí em Goiânia. Goiânia eu não conheço. Nossa! Não, e Goiânia é uma cidade maravilhosa. Pode vir. Vai ser o maior Dá. prazer. Você se hospeda aqui na minha casa. E ótimo. Dá pra ir até de carro daqui de Unai. Dá pra Pois pegar a é, estrada, dá pra ir de carro. eu fui de carro. É Foi pertinho. super perto. É verdade. A hora que você quiser. Polo gastronômico maravilhoso. Vai ser muito Então, bem-vinda. maravilha. Qualquer dia eu vou bater aí.
Beleza. Lude, quando a gente foi escolher o tema para nós conversarmos hoje, a gente teve um total de nenhuma dificuldade, né? Na Não, hora a gente já zero. falou linguagem e cancelamento, porque as duas coisas andam muito atreladas, né? Andam muito próximas. E aí eu fui mexer nas suas coisas, fui ver as lives que você já fez e fui ver todo o seu conteúdo que eu já acompanhava, mas fui passar um pente fino, assim, sabe? E vi que você até fez uma live excepcional, que até se dividiu em duas partes, né? Com a Ana Paula Henkel, Ah, jornalista, foi. sobre isso, a ex-Ana Vôlei, né? Sim, para sempre Ana Vôlei. E jornalista hoje. Foi muito boa aquela live, inclusive. E aí eu percebi como vocês duas têm propriedade para falar sobre isso, né? Sobre essa questão de cancelamento. E a pergunta que eu te faço inicialmente aqui, Lud, é assim: como que eu reconheço um cancelamento? O que que é um cancelamento? Como você percebe isso na prática? Você que já tem essa prática e sai sempre maior, mais forte, com mais credibilidade e mais pessoas te ouvindo. É bom, essa técnica aí do cancelamento, o pessoal acha que isso é uma coisa de agora, né? Por conta É. das redes sociais. Esse nome, realmente, esse nome cancelamento, com este significado de assassinato de reputação, esse nome realmente faz parte da nova língua. Isso é uma coisa muito recente, o nome. Uhum. Mas a estratégia, o fenômeno do cancelamento em si, a essência, isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que aí já vem de muito tempo. Eu, inclusive, na preparação do meu curso que eu vou lançar no mês que vem, eu estava estudando justamente essa técnica que era utilizada na União Soviética. Isso é o método soviético de desinformação. Isso. Então, você escolhe o teu alvo, escolhe o teu inimigo e dispara a tua metralhadora giratória de ofensas, de calúnias, de invencionices, né, conforme for, dispara contra aquela pessoa e tenta assassinar a reputação daquela pessoa, porque desde aqueles tempos se sabe que a reputação é algo que as pessoas se preocupam muito com as suas Uhum. próprias imagens, com a sua própria reputação. Isso é algo que fere profundamente as pessoas. E lá os caras lá da desinformação da União Soviética já sabiam muito bem disso. Então, quando você dispara a tua metralhadora, assassina a reputação daquela pessoa, em regra, pelo menos até agora a gente estava vendo que era assim, aquela pessoa meio que sumia do mundo. Ninguém mais queria falar com aquela pessoa, porque ninguém quer andar com o fulano que, né, que teve a sua reputação assassinada, surgiram coisas a respeito dela, não se sabe se verdadeiras ou falsas. Só que, hoje em dia, com as redes sociais, isso se intensificou formidavelmente. Inclusive, os métodos se tornaram muito mais facilitados, porque é muito mais fácil. Se você, principalmente se você tem uma rede social com muitos seguidores, se você quiser assassinar a reputação de alguém, você manda lá, conta uma mentira sobre a pessoa e pronto. Ali até você espalhou as penas do travesseiro, até você catar todas aquelas penas de volta, na verdade você nunca vai catar. As Nunca. penas, elas vão ficar lá espalhadas, muitas vão se perder. Vai ter gente que vai ficar te achando o demônio pro resto da vida. Então, nas redes sociais, isso se tornou um método muito mais facilitado, né? Então, a gente teve que criar mecanismos também de defesa contra isso. Então, respondendo a sua pergunta, como que a gente vai identificar um cancelamento? Existem várias formas de você ser cancelado na internet. Em relação a mim especificamente, a gente vê que quem pretende me cancelar, principalmente se forem grandes veículos, eu sou uma pessoa que sou muito cancelada por grandes veículos da imprensa, tipo Antagonista, Conju, Jovem, essa galera. Migalhas, Migalhas. R7. Eu vi. Isso, Um esse monte, um pessoal. monte. Mas é a rodo, né? A torta e a direita. Então, o que eles fazem? Eles pegam e selecionam palavras muito bem colocadas, ajeitadas, para evitar o famoso processinho. Sim. Então, a gente já sabe o modus operandi dessa galera. Não, tem assassinatos de reputação por aí que são mais diretos, mesmo uma coisa mais... É um negócio mais zoado. Comigo, a coisa...
né, por conta de eu ter um conhecimento jurídico, é óbvio que o pessoal vai ficar um pouco mais, né, Sofisticado, né? sofisticado, exatamente. O pessoal vai tentar maneirar, vai tentar usar palavras de forma que não dê o processinho depois. Certamente, todas essas manchetes, ou quase todas, deve passar antes pelo setor jurídico. Pô, vê aí se dá, não vai dar nada para mim, não. É, Então, a gente tem que ver muitas vezes uma coisa que não parece um assassinato de reputação, não aparenta ser um cancelamento, é um cancelamento. Então, a gente isso. tem que ter essa perspicácia, né, para perceber. É, e isso que você está falando, Lud, já nos conduz para uma conclusão que era a conclusão para a qual eu ia caminhar com você. Só antes de falar dessa conclusão, uma curiosidade muito interessante que eu achei ali, né, fuçando, né, pesquisando para nossa live, que cultura do cancelamento é uma expressão, foi eleita essa expressão como termo do ano pelo dicionário Macquarie, um dos responsáveis por selecionar anualmente as palavras e expressões que mais moldaram o comportamento humano ao longo do ano. Então, 2019, essa expressão, cultura do cancelamento, foi eleita a expressão, né? Nós já tivemos outras, por exemplo, acho que foi em 2017 que a expressão selfie foi eleita pelo dicionário Oxford como a palavra do ano. Por quê? Porque em maior ou menor grau, aquelas palavras, e a linguagem mostra muito isso para nós, né? A linguagem trabalha com essa impressão do zeitgeist, assim, do espírito do tempo, do que está acontecendo agora. Então, em 2017, por exemplo, era selfie. As pessoas descobrindo, assim, usar as redes sociais, os filtros a seu favor para se deixarem mais bonitas em termos de ângulo e tudo mais. Em 2019 começou essa questão da cultura do cancelamento, que foi elevada, sem dúvida, à enésima potência pela pandemia. Porque na pandemia, pessoal se trancou em casa, dobrou, triplicou o tempo ali na internet. Então, é claro que isso facilitou muito a questão da cultura do cancelamento, né? Sem a menor dúvida. E engraçado, Lud, que você chegou a um ponto que eu iria chegar nesse ponto. É claro que existem cancelamentos que são orgânicos. Então, são cancelamentos assim, por exemplo, foi exatamente o que aconteceu com o Felipe Neto. Felipe Neto cancelou. Uma hora ele foi visto jogando bola sem máscara, já pensou? Igual os talibãs lá no Afeganistão agora, e o pessoal falando, gente, isso tá rolando sem máscara, que absurdo, eles não estarem usando, que coisa, né? E o cara num campo aberto, jogando futebol ali, não teria problema nenhum, mas como ele já havia cancelado um monte de gente, aquilo voltou em efeito bumerangue para ele. Então existem esses cancelamentos que são orgânicos, que vão acontecendo organicamente, mas por via de regra, o cancelamento é decorrente de algum ato da mídia. Então, a mídia publica alguma coisa, e aí é engraçado, porque hoje, como bem sempre salienta o Morgan Stern, né, o Flávio, inclusive se ele estiver aqui, a gente adora ele, sua live com ele foi muito boa, ele sempre salienta o poder sacerdotal da mídia hoje, que a mídia hoje, mídia vem de meio, né, que deveria ser o meio entre as informações e os seres humanos e os cidadãos, tá? A mídia deveria ser o meio, mas não, ela é quem puxa a realidade. Então, a mídia hoje é quem dita a pauta. Ela não é quem retrata o que existe, ela é quem dita o rumo das coisas que vão acontecer. Então, o jornalista hoje acha que ele é um sacerdote. Ele acha que ele que vai educar a população por meio das reportagens e tudo mais, o que é uma coisa absolutamente terrível. Então, os cancelamentos hoje advêm em grande parte da mídia. É por isso que a gente tem que observar quais são essas palavras, e aqui tem tudo a ver com a linguagem, que são palavras, inclusive, que são sempre usadas contra você, essas palavras fetiche, né? Essas palavras que estão sempre ligadas ali. Então, são palavras gatilho. Por exemplo, toda vez que vão falar de você com aquele negócio da máscara com sorvete, até a gente pode contar essa história daqui a pouquinho para quem não sabe, mas é sempre assim, juízo que incentiva aglomeração. Então, a palavra aglomeração tá ali. Não interessa qual seja a circunstância, porque aglomeração virou uma palavra terror. Então, aglomeração, gabinete do ódio, ninguém nem sabe o que é gabinete do ódio, mas porque qualquer palavra é colocada ali, negacionista, qualquer coisa que eu acredito numa coisa, você não acredita, então você é negacionista, porque eu sou a medida de todas as coisas, né? Então, negacionista, hoje uma palavra também que virou vala comum, é bolsonarista. Se você fala assim, cara, linguagem neutra é um negócio que não tem fundamento do ponto de vista gramatical, já vai bater um carimbo na sua testa, assim, ó. Então você é bolsonarista, virou assim, a casa da mãe Joana agora, qualquer coisa bolsonarista. Então, é o olavista também. Olavista também
Olavista e já vem imediatamente acompanhado assim, ó. Olavista, não Olavo de Carvalho, guru do Bolsonaro. Porque guru do Bolsonaro e Olavo são palavras que andam grudadas também, sempre, né? Sempre. Guru dos bolsonaros e dos bolsonaristas. E aí ninguém nem percebe tanto de crítica que o Olavo faz ao Bolsonaro, né? Desce o cacete, fala um monte de coisa, fala da família, acha um absurdo. Mas não, ele vai ser eternamente o guru bolsonarista, né? Palavras como fascismo, aí tem aquelas palavras que são da carteirada também. Ciência, pesquisas, por exemplo, cientistas. Então, cientistas e pesquisa e ciência são palavras que viraram carteiradas. Se você usa essa palavra, qualquer coisa que você falar contra o outro já vai ser automaticamente válida, porque você está com a carta do poder. É tipo o anel dos como é que chamava aquilo? Terra, fogo, vento, água, coração, sabe? Capitão Planeta. É tipo isso, é tipo ciência, aí o outro vem com cientistas, o outro vem com pesquisas, e aí pronto, pela união dos seus poderes, você pode falar o que você quiser, que aquilo vai ser uma verdade absoluta, né? Então a gente percebe que esses jornalistas jogam muito com a questão da linguagem. E aí, a partir daí, vem o cancelamento. Só que, e aí que entra a grande questão, a maioria do que se propaga, e aqui eu acho que você pode dar uma lição para nós sobre isso, é falso. Então, o cancelamento muitas vezes advém de uma deturpação de um jeito como a mídia conta a história a respeito daquela pessoa que está sendo, cuja proposta dela é cancelar. Né? Então, sim, isso aconteceu com você, não foi, Lu? De um bocado de vezes, inclusive. Quer dividir isso conosco sobre essas impropriedades que foram jogadas para cima de você? Não, isso aconteceu muitas e muitas vezes. Até enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando de uma dessas, que foi por parte do antagonista, que eles pegaram uma fotografia de uma festa que eu fui, aí tiramos a foto, estava na foto eu, a Bia Kicis, a Mari Costa, a Mariana Brito, a Renata Barreto e a Valéria Scher. Éramos 5 mulheres numa foto numa festa na casa do falecido Enio Mainardi. A gente tirou uma foto, beleza. Aí a Bia Kicis publicou a foto, tal, normal, uma foto de uma festa. Aí alguém pegou essa foto e inseriu legendas, assim, sem a autorização de nenhuma de nós, né? Alguém, um desses movimentos de rua, pegou a foto nossa, inseriu legenda convocativa para manifestações. Sei lá quem fez isso, não conheço. Eu nem fiquei sabendo disso, na verdade. Eu fui ver depois, quando a coisa estourou. Aí, beleza. Eu nem fiquei sabendo. Aí o antagonista estava com raiva de mim por causa do negócio, uma postagem lá. E resolveram publicar assim. Juíza bolsonarista convocando para manifestações. Falei, peraí, parou. Primeiro, aí que entra o que você falou, a questão dos sentimentos, essas palavras que inspiram sentimentos. Essas palavras não necessariamente elas vão te levar para o fato. Muitas vezes elas vão te levar para uma ideia que o jornalista quer que você tenha sobre a pessoa ou sobre alguma coisa. Então, eles vão lá, juíza bolsonarista convocando manifestações. Falei, primeiro que eu nunca citei o nome do presidente da República nas redes sociais, eu nunca fiz qualquer manifestação, nem de apreço e nem de desapreço, porque eles sabem muito bem que, como eu sou, aí quem não me conhece, eu exerço o cargo de juiz de direito, e como juíza de direito, eu não posso ter manifestação político-partidária, e eu ando dentro das 4 linhas, eu respeito as 4 linhas. Eu nunca mencionei esta pessoa nas minhas redes sociais, nem nenhuma liderança política, nem nenhum partido político, nada disso. Né? Por conta das minhas ideias, as pessoas vão fazendo associações, mas isso é uma coisa delas, não tem nada a ver com isso. Elas fazem associações e, por conta disso, elas supõem que sabem, que compreendem em quem eu voto, qual que é o político que eu gosto ou que eu deixo de gostar. Mas isso nunca saiu da minha boca. Isso são conclusões que as pessoas tiram a respeito das minhas ideias que eu estou expressando. Isso aí é problema delas, isso não é um problema meu. Inclusive, elas podem fazer qualquer interpretação equivocada em relação a isso. Eu lamento muito. Então, já começa por aí. Eu nunca me declarei bolsonarista e nunca fiz qualquer manifestação de apreço ou desapreço ao presidente da República. Então, começa por aí. Isso aí é uma ideia que eles têm a meu respeito, que eles jogaram
como sendo um fato. Então, daí é a primeira coisa que a gente vê. Confusão entre opinião e fato. Quando você não consegue distinguir entre o que é uma opinião e o que é um fato, você já entra automaticamente na categoria de analfabeto funcional. Você não sabe distinguir o que é uma mera ideia, o que é uma conclusão, uma opinião, um sentimento, uma sensação, do que é um fato da vida real. Então, começa por aí. Juíza bolsonarista. De onde que você tirou bolsonarista, meu amigo? De onde que você tirou isso? Né? Não vou responder esta pergunta para manter o decoro. Eu não vou dizer de onde ele tirou isto, tá certo? Então, vamos manter o decoro na Mas live. a gente deduz de qual orifício? Ele tirou de algum lugar. Eu não vou dizer da onde. Então, aí juíza bolsonarista convoca para manifestações. Peraí, você não reparou que aquilo são legendas implantadas em uma foto? Você não percebeu isso? Será que não percebeu? Acha que realmente fui eu que meti a legenda ali, o pessoal vão para a manifestação? Eu já fiz isso em algum momento na minha vida. Então é óbvio que ali a gente vê a claríssima má-fé. Então ali tenta pegar por esses dois lados, né? A manifestação política em relação a uma personalidade do mundo da política, o que eu não poderia manifestar, e a manifestação política partidária em relação a uma manifestação de rua. Então, ali ele tenta... O que ele está tentando dizer para o público? Esta magistrada viola as limitações legais que ela tem. Ou seja, está tentando me jogar para o público, me vender para o público como uma pessoa que viola as suas limitações funcionais. Isso é de um nível tão absurdo, mas tão absurdo. E você sabe o que me deixa mais indignada? É que tem gente que olha, pessoas que não gostam de você. E que tem uma cabeça tão pequena, não gosta de você, não concorda com seu posicionamento, tudo bem, a pessoa não gostar de você nem dos seus posicionamentos, tudo ótimo, não tem problema nenhum. Mas daí para ela olhar para isso e defender esse tipo de coisa, falar assim, não, mas é bolsonarista mesmo. E tava incentivou nessa foto, mas incentiva em outro. E, tipo assim, ficar arrumando desculpas para justificar um negócio desse, essa pessoa não percebe que vai voltar para ela. Isso vai voltar para ela, porque esses dois pesos, duas medidas, a gente vê isso todo dia. Nós falamos aqui do Felipe Neto, voltou para ele. A gente pode falar, por exemplo, não sei se você lembra, do Bruno Gagliasso e da Giovanna Elbank. Cancelaram, muito virtuosos, bons moços, etc e tal. O negócio voltou para eles, porque foram desenterrar uns tweets, estes sim, sexistas, machistas, racistas, lá de 2012. E aí o negócio volta para eles, aí vem o cancelamento inteiro. Então, quer dizer, a pessoa não percebe que isso volta. Mas a respeito desse negócio da mídia, Luz, tem duas coisas interessantes que eu acho que nós podemos comentar. A primeira delas é que a disseminação da falsidade, como é isso que aconteceu, que você falou, do antagonista, mesmo se eles se retratarem depois, o poder da retratação nunca é igual ao alcance da difamação. Nunca, não adianta. Você vê, uma agência de fact-checking cancelou, falou que um monte de coisa publicada pela Revista Oeste, aquela para a qual o Constantino Fiuza escreve, né? Então falou que ali a Revista Oeste estava espalhando um monte de fake news. E aí vem uma palavra gatilho também, que é desinformação. Desinformação hoje é assim, se você tá falando aquilo com que eu não concordo, então é desinformação. Aí já é aquela palavra bombinha, de você tacar na cara do povo, assim, ó, desinformação. É sua arminha secreta ali, né? Então, propaganda e desinformação. E aí, quando eles vêm fazer a retratação, porque essa agência de fact-checking, você chegou a acompanhar isso, teve que fazer uma retratação pública, claro que vai atingir muito menos gente. Então, a Revista Oeste, que estava nascendo, foi muito... nasceu, na verdade, tá aí firme e forte, mas quer dizer, ela foi abalada por isso. Então, o pedido de desculpas nunca alcança a mesma proporção. Esse é o primeiro ponto. E o travesseiro, ponto, né? É o travesseiro. Mas o segundo ponto, que eu acho que é muito favorável a personalidades como a sua, e aí você me confirma se eu tiver certo, me desconfirma se eu tiver errado, é a seguinte. Existem dois perfis básicos de produtor de conteúdo aqui. Então, tem aquele produtor de conteúdo que é uma vitrine. Então, a blogueira, por exemplo, a Gabriela Pugliese. A Gabriela Pugliese era uma vitrine, então ela vendia um monte de marcas. Essa pessoa, quando se envolve numa tretinha,
ou quando ela cai numa fake news, ou quando ela passa por um cancelamento, por exemplo, seja fundamentado, seja não fundamentado, essa pessoa, assim, para ela é muito difícil. Porque perde patrocínio, desmorona. Agora, existe a pessoa que tá aqui que não é vitrine, que não vende nada dos outros. Ela vende as coisas dela, que é seu caso. Eu, Ludmila Lins Grilo, vendo meu curso assim, 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 tenho meu posicionamento assim, 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 não devo nada para ninguém. Essa pessoa, me parece, sai mais forte do cancelamento. Porque a pessoa tá te vendo ali todos os dias. Ela tá te acompanhando, ela tá vendo que você é uma pessoa coerente. Quando você sofre essa injustiça, essa pessoa vem te defender com unhas e dentes, porque ela viu a coerência nas suas ações, né? Então ela vem te defender com unhas e dentes, né? Então, quer dizer, me parece que para pessoas como você, que estão ali em defesa da verdade, que falam aquilo que efetivamente pensam, que não são vitrine para outras coisas, mas falam das ideias da própria cabeça, isso é igual que você fala, é massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce, né? E isso aconteceu com você, né? Que eu vi seu Instagram ficar gigantesco. Ele só foi crescendo. Isso aí que você narrou é o conceito do Nicolas Nassim Taleb de antifrágil, né? Tem um livro com esse nome, para o pessoal que não conhece, Antifrágil, em que ele traz esse conceito que a pessoa antifrágil, ela, por mais que você bata nela, por mais que você tente destruí-la, ela vai crescer a cada golpe que você der contra ela. Porque ela tem essa característica, esse atributo da antifragilidade. Então, a gente tem várias pessoas aí no cenário político, né, artístico e tudo mais. Na internet, a gente está careca de ver pessoas que são antifrágeis, né, que são canceladas e saem mais fortes de todo cancelamento. E, como você falou, eu acho que eu me enquadro nessa característica da antifragilidade. Né? Quantas vezes já tentaram me destruir? Então, acho que a cada tentativa de destruição, as pessoas falam, não, agora ela morre. Agora mata essa desgraçada. Não, agora aí vem a Fênix. Não, mata, pisa. Agora todo mundo vai sair do perfil dela. Que história é essa? Quem ela pensa que é? Para ter tanta gente seguindo, para ter tanta gente, né, querendo escutar o que ela está dizendo. Não, agora ninguém, agora o pessoal vai fugir. E quanto mais fazem isso, mais o pessoal vem, mais o pessoal fica do meu lado. Mas é óbvio, porque eu sou a única que estou falando a verdade. Esse pessoal só está tentando agir para o mal, só está tentando calar as vozes dissidentes. Né? E a verdade é aquela coisa que as pessoas sentem. As pessoas sentem quem é que está falando a verdade. Então, a verdade ela é irresistível. Irresistível. Ela é irresistível. Não dá para você segurar. O que eu sempre falo, a verdade é uma tsunami. Aliás, é um tsunami ou uma tsunami? Isso é uma dúvida que eu tenho. Sabe que eu acho que é um tsunami? Mas eu vou descobrir aqui agora no voo. Quer ver? Vamos ver como que eles... Vou descobrir aqui agora. É baita dúvida que eu tenho. Um tsunami ou uma tsunami? Minha dúvida é justa. Minha dúvida é justa. Muito justa. É porque é palavra que é em outra língua, né? Às vezes elas são trazidas para nosso idioma num tsunami. Vamos descobrir agora. Substantivo masculino, o tsunami. E foi registrado pelo Volpe com acento circunflexo ainda. Tsunami com acento circunflexo. Porque paroxítona terminado em I. Igual júri, por exemplo, tem que ter acento. Aí eles aportuguesaram a palavra. Bom saber, aprendendo. Então é masculino? Masculino, o tsunami e com acento. E eu acho que eu sempre falei uma tsunami. Eu acho que eu sempre falei no feminino. Não, mas era uma dúvida tão fundamentada que não tem problema, não. O que impediria de ser uma tsunami, né? A palavra não é nem em português. Pois é. Mas é verdade. Então tá. Então é um tsunami. Então, na verdade, você imagina um tsunami vindo para cima de você e se ali tentando segurar. Isso é a verdade. Não tem como você segurar um negócio desse. Então, você fica... É como se fosse um escudo e a tua arma é a verdade. Se você tá ali sendo verdadeiro, não atacando ninguém, as pessoas vão se posicionar naturalmente do seu lado. Né? A não ser aquele cara, o comunistão, sabe? Esse cara aí não vai tentar convencer. Ele nem quer ser convencido também, ele nem tá disposto a ser convencido, então tá tudo certo, mas deixa ele lá também, né? Não querendo trazer o comunismo pra mim aqui, abre a comunidade comunista ali, vive assim, né? Lá não tem problema nenhum. Mas uma das boas coisas de ser cancelado na internet, Lud, que difere do sistema comunista, como você estava falando, que era método russo, é que na internet hoje, quando você vê uma pessoa sendo cancelada, você fala assim, deixa eu ver quem que é essa pessoa que tá sendo cancelada. Aí ela entra no seu perfil.
Aí ela vê uma postagem sua, aí ela vê outra, ela fala assim, rapaz, mas parece que eu tô concordando com essa pessoa aqui, que é o que você tá falando da verdade, né? Então, o bom do cancelamento na internet, embora assassinato de reputação seja sempre alguma coisa muito desgastante, né? Mas o bom do cancelamento na internet é que todo mundo vai na curiosidade, tipo, quem é essa pessoa que tá sendo cancelada? E fica. E fala, meu Deus do céu, mas que coisa espetacular, né? Essa pessoa tá falando coisas muito boas. E aí Pois fica lá no é, seu perfil, né? eu recebi mas foram na casa das milhares de mensagens com esse teor. Pô, ainda bem que o perfil tal te cancelou, senão eu não teria te conhecido. Mas foram muitas Exato. mensagens com esse teor, igualzinha, parecia Exato. Xerox. Então, sempre que tinha um É cancelamento, eu impressionante. recebia essas mensagens em sequência. Pô, ainda bem que É. fulano te cancelou, ainda bem que o antagonista te cancelou, ainda bem que o Conjur te cancelou, que o Migalhas te cancelou, senão não teria É. te descoberto. Então, então eu falo, poxa, pessoal, pô, arruma um próximo cancelamento para mim aí. Minha Aham, tá mensagem dando está certo, né? chegando. Eu Tá sempre dando certo. agradeço os meus canceladores, porque aqueles, né, o comunistão, o esquerdistão, o cara lá, o progressistão, esse cara não vai gostar de mim mesmo, então o problema dele, deixa ele lá. Só que com o cancelamento, outras pessoas que não têm esses atributos vão saber que você existe e vão procurar saber quem você é. Algumas vão gostar do que vão ver e outras não vão gostar do que vão ver. Então, Uhum. essas que vão gostar, essas vão ficando ali. E a cada cancelamento isso vai se multiplicando. Isso é uma coisa É. natural. E uma Então, é coisa que assim. me chama, uma coisa que me chama muita atenção é o perfil do cancelador. Muitas vezes ele não percebe como ele é massa de manobra. Então, por exemplo, vem uma grande agência de mídia que evidentemente tem seus objetivos escusos, né? Então, eu tenho um interesse muito específico em cancelar a doutora Ludmilla e o que ela está falando. A gente pode até falar do processo do sorvete, por exemplo, que aquele para mim é o mais ridículo de todos, né? Então, eu tenho o objetivo. E aí, quando eu propago este cancelamento, quando uma mídia lança um cancelamento, imediatamente vem aqueles, para usar a expressão do professor Olavo, né, os idiotas úteis, vem aqueles atrás ali que, uma vez eu li um texto espetacular do Eduardo Afonso, é um cronista que a gente tem na página Língua e Tradição, lá no Facebook. Ele escreveu um texto Eu já fantástico li o chamado texto dele. Geração How Já Dare li. You. Você já leu? Você já leu? É muito bom esse texto. Será que Eu foi já li esse? eu já li este autor, mas não lembro o nome do texto. Ele é muito bom, chama Geração How Dare You, que ele escreveu a propósito do How Dare You, da Greta Thunberg. Então, geralmente, Aham. qual que é o perfil do cancelador? É aquele cara que se considera muito virtuoso, que não percebe que faz parte de um sistema que está supra ele não se percebe como uma peça disso, e aí ele aproveita para sinalizar a sua virtude contra você. Mesmo que ele não tenha raciocinado a respeito disso um único minuto, mas ele viu as palavras gatilho, né? Ciência, negacionista, obscurantista, bolsonarista, aí ele viu as palavras, putz, grilo, então já é o meu inimigo aqui, deixa eu já me posicionar contra esse cara. E é aquele cara muito cheio de virtudes, né? Da geração Halder, que não suporta conviver com a diferença de opinião. Porque, Lud, uma coisa sou eu olhar pro Demore lá, do Intercept, e falar, nossa, concordo com nada que esse cara fala. Outra coisa sou eu ir lá e falar assim, você é um jumento e atacar o cara no argumento ad hominem, como ele fez com você. Eu tava até lendo a thread do Twitter, para quem não sabe o que tá acontecendo, a Lud se envolveu num processo, né, numa das várias questões aí de cancelamento, né, Lud? Numa thread que você tava falando como que as determinações da ONU podem ser incorporadas, me corrija se eu estiver falando bobeira, podem ser incorporadas pela legislação brasileira, não era isso? Aham. Na verdade, nem era uma thread, foi uma palestra que eu dei e eu simplesmente, alguém me citou nesse sentido, eu retuitei e o cara foi lá e falou. Na verdade, eu nem fiz uma thread falando disso. Eu fiz a Não, thread depois para explicar, depois do foi cancelamento, depois. aí eu fiz a Tá, foi thread depois. explicando, mas o cancelamento foi gratuito mesmo. Gratuito, falando que só uma jumenta, não sei o que das quantas. Então, assim, é uma coisa tão estapafúrdia. E aí, a partir disso, vem aquelas pessoas do rauderismo, né? Que não Raldeirismo, isso é suportam uma ótimo. opinião. É maravilhoso, não suportam uma opinião diferente. Então, só para quem não acompanhou um dos cancelamentos da Lud, acho que vale até a pena contar da história do sorvete, Lud, porque essa história é a que mais me indigna. Eu fico chocada. Eu falo, mas não é possível o negócio. A pessoa tem que ter 2 neurônios para pensar isso, gente. Não é possível. Olha, é algo assim, Lara, é constrangedor. E assim, é o que até dói, assim, porque constrange, eu acho que todo o poder judiciário. Enquanto alguns falam, Ludmilla está acabando com a imagem do judiciário.
Eu acho que quem está acabando com a imagem do judiciário é quem se avilta a ponto de instaurar um procedimento disciplinar por uma bosta dessa. Nossa, é ridículo. Ou seja, parece, tá? Não estou acusando ninguém, mas a meu ver, né, na qualidade de investigada criminosa, a meu ver, parece que ficam tentando o tempo inteiro pagar pedágio para o antagonista, pagar pedágio para o Estadão, para a Folha de São Paulo. É como se o Poder Judiciário quisesse pagar aquele pedágio para dizer, ah, não, estamos apurando aqui. E se avilta. Isso é um rebaixamento das inteligências. Todo mundo entendeu o que eu fiz. Todo mundo entendeu que eu estava fazendo uma crítica a normas esquizofrênicas. Contraditórias. Que, ao mesmo tempo que exige que você use a máscara, mas ao mesmo tempo você pode usar máscara, você pode se livrar da máscara desde que você esteja se alimentando. Todo mundo entendeu. O estabelecimento aberto com licença da prefeitura para funcionar. Então, assim, todo mundo entendeu o que eu estava fazendo. Que eu estava simplesmente dizendo normas estapafúrdias. Isso aqui eu estou fazendo uma crítica utilizando o meu estilo, que é um estilo irônico. A meu ver, eu acho que eu ainda... Bom, pelo menos eu achava que eu ainda estava autorizada a utilizar figuras de linguagem, a utilizar uma estética linguística irônica, né? Inclusive, né, sem querer atacar ninguém, mas o professor Olavo, ele fala que a incapacidade de entender ironia é sintoma seguro de analfabetismo funcional. Então, eu pergunto, quem é que está deixando a justiça com aparência de indigna? Acho que não sou eu, não. Não. Você sabe que quando a gente dá uma olhada nos índices de alfabetismo funcional do Brasil, os índices do INAF, você estava falando de diferenciar fato de opinião. Você sabe quantos por cento da população sabe? Isso é um fato, tá? Não adianta me cancelar por isso, porque isso é um fato. Sabe quantos por cento da população brasileira sabe diferenciar um fato de uma opinião, que são aqueles tidos como em nível proficiente de domínio da linguagem? 12%. 88% da população brasileira não sabe a diferença de um fato para uma opinião. Eu acho isso uma coisa estarrecedora. Não sabe de fato, não é maldade, não. A pessoa não sabe diferenciar fato de opinião. Essa questão das figuras de linguagem que você está falando, reconhecer uma ironia, reconhecer uma metáfora, por exemplo, isso vai aparecer só lá no nível intermediário de domínio, dentro do INAF, né? Nós temos o rudimentar, o proficiente, tem um lá que é o intermediário. Se eu não me engano, são 25% da população que estão no intermediário. Mais os 12% do proficiente, então 37%. Nós temos menos de 40% da população brasileira que sabe identificar uma ironia. Menos de 40%. Mas assim, eu não estou falando de uma ironia machadiana, não. Não tô falando de uma ironia fina, eu tô falando de uma ironia esbagaçada, assim, aquela ironia blá, que vem direto, como foi a sua. A minha foi grosseira, assim, mas ironia grosseira. Exato, quer dizer, mas aí é exigir demais, Lud. E aí o que acontece? A mídia que quer te cancelar vai contar com esses analfabetos funcionais. Ela vai contar, e ela vai ter esse cara do lado dela, e eu te digo mais, esse cara acha que ele realmente está sendo virtuoso quando ele te cancela. Ele acredita nisso, porque ele é tão... Assim, é o que o Rafael Falcon fala, né? Ele fala, não é que no Brasil a educação seja fraca, não é isso. É que no Brasil não há educação. No Brasil não há educação. Não há uma formação que ensine as pessoas a perceberem a sutileza de uma ironia. Isso é para poucos. E quem percebe fica indignado. Você fala, mas não é possível, você tá de brincadeira com a minha cara. Só pode, né? Qual foi seu crime ali? Não, gente, aqui, ó, essa lei é tão contraditória que teoricamente tem que andar de máscara, mas ó, vou tirar aqui e vou tomar um sorvete. Sabe, se você quiser andar sem máscara, essa é a receita. Nossa, mas que coisa, né? Que coisa, assim, gravíssima para uma... É ridículo, Lud, é uma coisa muito ridícula. Eu não sei como se dá conta, de verdade. Nossa Senhora. E a gente vê que esses analfabetos funcionais, eles não só estão dominando as universidades, como estão passando em concursos públicos. Então, assim, é algo estarrecedor o que está acontecendo. É justamente por essa facilidade, essa cultura do diplomismo, né? Todo mundo quer ser cacique, né? Muito cacique para pouco índio. Todo mundo quer ter o diploma, todo mundo quer ter o diploma, todo mundo faz faculdade. E a gente sabe muito bem o que é fazer uma faculdade. Qualquer pessoa passa. Você faz um trabalhinho ali, estuda de véspera,
faz uma provinha e passa. Todo mundo sabe que é assim. Só que aquelas pessoas muito apegadas aos títulos, aquelas pessoas que sabem que elas são umas verdadeiras farsas, o que elas são obrigadas a fazer? Elas são obrigadas a se agarrar naquele diploma como uma tábua de salvação que vai salvar a imagem dela, né, perante a sociedade. As pessoas não vão enxergá-la como uma farsa porque ela tem um diploma para apresentar. Então, assim, é uma tábua de salvação. É uma forma dela esconder a sua própria ignorância, aquele diploma. E a gente sabe que é a coisa mais fácil do mundo. Você entrar numa faculdade e pegar um diploma. Não, é tão ridículo que, por exemplo, eu não sou formada em letras, né? Eu falo sobre língua portuguesa, mas eu sou formada em direito, inclusive. Mas assim, eu estudei muito língua portuguesa e tudo mais. Toda vez que as pessoas querem me atacar porque elas discordam de mim, elas falam assim, não sei nem por que você tá falando disso, não é nem formada em letras. Acho que a pessoa nunca entrou na faculdade de letras no Brasil, de verdade. Se ela tivesse entrado, ela não falaria isso. Porque a faculdade de letras no Brasil nem tem uma matéria chamada gramática normativa. Ou isso não é abordado em 99% das faculdades de letras. Mas quer dizer, é um argumento assim, tipo, é o pedra, fogo, vento, água, coração. Você não tem diploma universitário. Só que quando a pessoa tem, que é o seu caso, que é o caso de um médico que tá aqui, não sei se você o segue, Dr. Guilherme Peck, você segue? Sabe quem que é esse não cara? sigo, mas eu sei quem é. É o que faz Sabe? aqueles programas com o Doc. Com o DOC, exatamente. O Dr. Gui, ele fala muito de tratamento precoce. Muito, muito mesmo. Só que ele não fala assim, deixa eu falar aqui da minha cabeça. Não, ele lê todas as pesquisas, confronta, faz um cotejo, chega a conclusões, analisa a pesquisa internacional, compara dados e aí ele vem dar o parecer médico. Só que se o parecer médico dele for a favor de tratamento precoce, por exemplo, for a favor de medicações baratas, que a gente sabe, nem vou ficar citando nome aqui, porque eu até nem quero escorregar nisso, até falar um nome errado, mas se ele defende alguma coisa que não é defendida pela grande mídia, aí como não tem jeito de falar que ele não tem formação, que ele tem uma puta de uma formação, aí o que o pessoal fala? Negacionista, obscurantista, nazi, aí entra o fascista, que ninguém nem sabe o que é fascista mais, aí entra o bolsonarista, aí entra tudo, aí são essas palavras vazias que você falou, né? Enchem a pessoa de sentimento, ela se sente virtuosa, e o cara toma o quê? Todo dia, igual você, Shadowban. Ele está sempre de Shadowban. Você não acha Dr. Guilherme Peck procurando. Aí você pensa, nossa, mas será que ele incentiva ataques terroristas? Não, não. Ele está falando sobre Covid, sobre tratamento de Covid. Ele não está incentivando nada, aglomeração, ele não está falando de nada disso, ele está falando de vacina, as vacinas experimentais, ele está falando de tratamento precoce, e esse cara vive sendo cancelado. Então, quer dizer, sempre vai existir um artifício superior. É primeiro o apego ao diploma. Se você tem o diploma, não dá para usar aquilo, aí eles vão para um apego, que são essas palavras vazias, né? E contra você, o pessoal usa as palavras vazias. O que quer dizer? Se você é juíza, você teve que morrer de estudar para passar. Então, conhecimento técnico você tem. Não dá para falar que você não tem esse conhecimento, né? E aí vem aquela coisa toda, o Lavete, guru de não sei o que, das quantas, essas coisas terríveis, né, que a gente vê. Você vê, a necessidade de achar algo contra mim é tão grande e me parece que eles não acharam nada, tanto que tiveram que apelar para esta baboseira. Olha só, que indignidade, né? Isso é se aviltar, francamente. Francamente, a pessoa não tem descer até achar petróleo, assim. Isso é o verdadeiro aviltamento da profissão. É lamentável, é lamentável. Quer dizer, não acha nada, então você é obrigado a inventar e a interpretar algo que está claro, né? Fazer aquele duplo mortal carpado hermenêutico para enxergar alguma ilegalidade, algum crime naquilo ali que a pessoa está fazendo. Isso é indigno. Isso é indigno. É indigno. E aí vem todo o malabarismo retórico. Eu até separei aqui umas notícias, já que é cancelamento e linguagem, né? Para nós analisarmos juntas a questão da linguagem. Por exemplo, você pega um jornal como é a Gazeta. A Gazeta é um jornal que prima pela seriedade. Olha como que a Gazeta falou a respeito do seu caso com o Demore lá, aquele caso que você processou, né? Inclusive, a indenização ridícula. Eu tava lendo isso hoje, R$2.000. Nossa, mas é um absurdo isso, não tem lógica. Mas aí como que eles noticiaram a Gazeta? Jornalista do Intercept é condenado a indenizar juíza Ludmila Lins Grilo. Colocaram seu nome.
Quer dizer, Eu você nem na vi. condição. Eu achei isso ótimo. A escolha das palavras nunca é aleatória. Toda vez que a gente vira um veículo de mídia pessoal que tá aqui, ó, é claro que tem aquelas notícias muito mal escritas, assim, terríveis, mas a manchete geralmente é muito bem pensada, principalmente nesses casos. Então ele escolheu não expor o cara, o nome, mas ele colocou o seu nome. Por quê? Porque na condição de vítima você foi elevada, ó, você apareceu lá. Então a pessoa fala, quem que foi essa juíza que foi aviltada desse jeito? Aí vai lá atrás de você. Então te deu um relevo. Então olha que coisa Certo. séria, né? Agora, daí para a revista Fórum, para Migalhas, para R7, aí já muda de um jeito. Jumenta, 2 pontos, da Fórum. Demore é condenada em ação de juíza que incentiva aglomerações. Aí aqui seu nome já não aparece. Olha só que É loucura. tosco, né? É É uma ridículo. tosqueira, né? É uma tosqueira, é porco. E aí a primeira palavra que aparece, que é... Isso eu ensino para os meninos em técnica de redação, quando a gente está tendo aula de redação. Que você sempre faz uma topicalização, ou seja, coloca no começo a palavra para a qual você quer dar mais destaque. Isso, inclusive, reflete no algoritmo, né, aqui na internet. Então, jumenta, 2 pontos. Demora é condenar. Quando você termina de ler isso aqui, olha o que a gente leu. Jumenta, 2 pontos. Demora é condenado em ação de juíza. Como que você é caracterizada? Que incentivava aglomerações. Quer dizer, a reportagem mostrando que você foi vítima, que você foi favorecida pela sentença, mas o que eles colocam sobre você na manchete é quem incentivava aglomerações. É uma coisa tão estapafúrdia, Ludmila, não tem condições, né? Então A a gente intenção sai... deles é jogar o público contra mim e categorizar essa sentença como uma sentença injusta. Como se, não, Exatamente. ela é uma pessoa que não merecia ter recebido esta sentença favorável. Perfeita, perfeita, é exatamente isso. Só que a maioria das pessoas não vai pensar isso, né? A maioria das pessoas vai ficar com o sentimento, não vai conseguir processar isso racionalmente, mas vai ficar com essa imagem de você. Então você percebe que é um malabarismo retórico de um jeito tão sujo, tão porco, sabe? É ridículo. Olha o outro aqui também, ó, do Migalhas. Mesma coisa, jumenta, 2 pontos. Jornalista indenizará a juíza que incentiva aglomerações. Praticamente a mesma da Fórum. Então a gente sai da manchete achando que você é uma pessoa que incentiva aglomerações por causa desse negócio ridículo do sorvete, que eu nunca vi nada mais retardado na minha vida, e com a palavra jumenta nas nossas mãos. Por que eu acho interessante a gente falar aqui, né? Nós temos 520 pessoas nos assistindo. Mesmo as pessoas que estão ligadas na guerra cultural, e você fala muito bem de guerra cultural, né? Muitas vezes não se atentam a essas sutilezas, sabe? E as pessoas precisam começar a se atentar a essas sutilezas. Porque é isso que pauta o debate público. Isso é que é a mídia sacerdotal. É a mídia ditando qual vai ser o rumo do comportamento das pessoas a partir dali. É impressionante. É a necessidade de todo mundo hoje compreender esse tipo de guerra aqui. A guerra antigamente, né? Como é que eram as guerras? A guerra era bélica, você pegava em armas, né? Era canhão, granada, eram armas. Hoje em dia, não, a guerra, não só hoje em dia, já de uns tempos para cá, a guerra ela se tornou aquela guerra sutil. É aquela guerra que você não enxerga como sendo uma guerra, que é o que a gente chama de guerra cultural. Ela se dá justamente neste ambiente cultural. Se dá na linguagem, no direito, nas igrejas, nas universidades. A gente vai vendo que aquelas coisas vão sendo deturpadas, a nossa linguagem vai sendo deturpada, os conceitos que a gente recebe da igreja, das universidades, da escola vão sendo deturpados. Então, aquilo ali funciona como sendo uma arma de guerra mesmo, só que uma guerra sutil. Então, é isso que eles fazem. Então, todo mundo hoje, não só o pessoal do direito, mas qualquer pessoa hoje tem o dever de compreender como funciona a guerra cultural e quais os meios de manipulação que especialmente a mídia está utilizando para inocular nas consciências. Então, a gente está tentando chamar a atenção do pessoal para isso. Isso que a gente está falando aqui nessa live, a gente está aqui na superfície, tal, falando aquilo ali que o pessoal, todo mundo está vendo, a questão do cancelamento, essas manchetes toscas, tal. Agora tem muitas coisas muito mais sutis, muito mais sutis. Então, isso aí precisa virar conversa de fila de padaria, conversa de fila de supermercado.
Hoje em dia não tem mais como você ser um excelente profissional se você não compreende essas sutilezas, se você não tem olhos de enxergar essas sutilezas. Todo É, mundo vai te passar para trás, todo mundo vai te fazer de otário, meu amigo. Todo é, mundo vai te fazer de otário. Em algum momento você vai ser feito de otário. Você vai ser o sim, chamado idiota útil, que é sim, aquele é o cara idiota útil. que não sabe que é o idiota e muito menos quem o utiliza. Nas palavras de Olavo de Carvalho. Você vai ser um idiota Exatamente. útil. E ilude as pessoas que se furtam desse assunto, porque às vezes a pessoa entra aqui na live, escuta e fala assim, esse papo, e assim, não quero saber disso, não, o assunto é pesado, ou então, não quero falar disso, ou então, eu não sou negócio de política, esse negócio não é pra mim. Essa pessoa cai na espiral do silêncio, né? Ela ajuda a espiral do silêncio. Eu não me lembro onde você falou sobre a espiral do silêncio, se foi no seu canal do Telegram, se foi no YouTube, se foi aqui em alguma live, mas eu achei que você falou tão bem daquilo, Lud, você alerta tão bem as pessoas sobre a espiral do silêncio, podia falar para nós sobre isso. Porque eu me senti com vontade de falar, cara, eu também preciso falar, sabe? Porque realmente faz muito sentido mesmo, né? Essa questão de... Claro, eu já tinha lido da Elizabeth Noel Neumann, né? Já tinha até falado sobre isso ali no evento Resgate da Linguagem, mas te ver falando, eu me senti inspirada, confesso para você. Ah, que bom, que bom. A gente sempre tem que entrar nesse assunto da espiral do silêncio, que é o que nos circunda hoje em dia, né? A gente está mergulhado na espiral do silêncio, né? O que seria essa espiral do silêncio? Explicando aí para o pessoal que está assistindo a live. Seria esse universo que a gente está inserido hoje, em que certos assuntos eles são tidos como proibidos. A gente vive numa espécie de uma ditadura em que a gente não pode falar certas coisas meio que consideradas proibidas. Então, quando o sujeito sabe que aquilo ali deve ser falado, mas ele, ao mesmo tempo, ele percebe que se ele falar, ele vai ter problemas, ele vai ser cancelado, ele vai perder o emprego, ele vai ser excluído dos grupos de zap, ele vai ter consequências sociais. Muitas vezes ele acaba se calando. Nesse momento que ele cala, sabendo que aquilo deveria ser falado, mas ele se cala com medo desse cancelamento ou dessa vaporização, para utilizar a palavra do George Orwell, quando ele tem esse medo e deixa de fazer o que ele tem que fazer, ele entrou na espiral do silêncio. Então, quem tem medo de falar as coisas por receio de ser excluído, por receio de ser mal visto, por receio de ser excluído do grupo de zap, né, de ser mal falado no trabalho, essas coisas, essa pessoa ela já embarcou na espiral do silêncio. Já. Ela já foi cooptada. Ela já não tem mais meios de ajudar em nada. Ela virou um peso morto social. Ela Exato. praticamente perdeu sua dignidade. Ela perdeu sua dignidade. Então, ela é muito necessitada do aconchego social. Ela é muito necessitada de ser aceita no grupinho, de ser aceita de aplausos. Né? O que o pessoal aí dos Olavetes a gente chama de quarta camada. O sujeito de quarta camada da personalidade. Autorreferente, né? Autorreferente. Ele não aguenta um arranhãozinho na sua imagem impoluta. Ele não aguenta, ele é um fraco. E a gente está vendo essa fraqueza se proliferar. Se proliferar. Exato. E ao mesmo tempo aqui, nas redes sociais, a gente vê algumas pessoas saindo da espiral do silêncio. Então, aquelas pessoas que saíram da espiral do silêncio, como por exemplo eu saí, essas pessoas sofrem realmente as consequências disso. Só que então eu digo, você vai ter que preparar muito bem a tua personalidade para sofrer isso sem esmorecer. Sofrer isso e permanecer desafiando a espiral do silêncio, porque vão fazer Sem medo do tudo. ridículo. E sem medo do ridículo. O Olavo de Carvalho ele fala, a partir do momento que você perde o medo do ridículo, perde o medo de ser ridicularizado em público, você tirou toda a arma do teu inimigo. Acabou pro teu inimigo. E é por isso que esse assassinato de reputação, esses cancelamentos que vêm lá desde o sistema soviético, eles fazem muito efeito. Por quê? Eles sabem muito bem da natureza humana. Então, eles sabem muito bem que as pessoas têm pavor do ridículo. Tem pavor, assim, acho que é a pior coisa que elas poderiam passar na vida. Então, quando encontra um e outro que já deixou sua reputação de lado, dane-se
a minha reputação. Eu vou fazer o que é certo. Dane-se que vão jogar meu nome no ridículo. Eu vou fazer o que é certo. Nesse momento, essa pessoa venceu. Ela não tem mais como ser vencida. Ela é antifrágil. E ela inspira as outras. Ela vai trazendo. Porque aí você rompeu a espiral de silêncio, você tá falando. Você tá falando, tá falando, tá falando. Aí alguém que tá ali, amuadinho, não tá pensando sobre aquilo, porque pensar a respeito daquilo dói, incomoda, tá te tirando da zona do conforto. Então você empurra aquilo pra um cantinho da cabeça e fala, ah, não vou participar desse negócio, não, vou aqui tocar minha vida, né? Continuar sendo uma pessoa comum, que não se envolve nessas coisas e tudo mais. Mas ela vê alguém falando, ela fala, rapaz, mas parece que eu quero me... Então parece que vai virando um imã, né? Um imã. Porque é o que você falou, Lud, essa é a mais pura verdade. A verdade é irresistível. Se você tá falando coisa com coisa, é o que o Dr. Guilherme Peck faz aqui com relação ao Covid, é o que você faz, né? É o que o Olavo faz desde a década de 90 e falando sozinho. E o povo chama de louco, e o povo chama de maluco, e o povo chama de não sei o que, não sei o que. Nunca leu uma linha. Aí na hora que pega pra ler o primeiro livro, fala, ah, mas parece que esse cara não é louco? Mas parece que ele não é burro? Mas Só de verdade. Parece que esse livro que ele escreveu em 1993 está acontecendo agora, né? Tá rolando uma profecia meio George Orwell aqui, né? E aí a pessoa vai olhando. Só que é engraçado, toda vez eu penso nessa pesquisa, e ela é uma pesquisa que me impressiona muito. Leon Festinger, que fez essa pesquisa, um psicólogo, e ele fala que as pessoas têm muita dificuldade de se contradizer. Então, às vezes, a pessoa defendeu um negócio a vida inteira, aí ela te vê falando coisa com coisa, ela se convence daquilo, mas e aí? E a cara de vir publicamente falando assim, então, galera, é o seguinte, eu mudei de ideia, agora eu penso assim, 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 porque eu fui convencido por isso. Isso é uma prova de fortaleza, né? Isso é uma prova de força, mas não é para qualquer um. A pessoa tem que ser muito tenaz, ela tem que ter muita certeza a respeito da própria personalidade para que ela tenha coragem, inclusive, de contradizer coisas que ela já tenha dito antes. Eu te vi falando uma coisa que me deixou emocionada. Você falando que quando você entrou, você já tinha passado para juíza, já tinha um conhecimento assim, espetacular. E aí você se deu conta de que, pô, não sei nada. Eu preciso era uma começar ignorante. do nada. Né? Eu era um ignorante. Exatamente. Quer dizer, e obviamente não era, né? Mas assim, por aquilo que você pautava como valor, você se percebeu ignorante, né? Em relação a todos os outros assuntos da vida, né? Porque eu estudava e eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, estudava no final de semana, tinha que estudar para o concurso nos horários que me sobravam, nos poucos horários que me sobravam. Então eu tinha que estudar só direito, não dava para eu encaixar outras coisas da vida para eu estudar. Então, assim que eu passei no concurso, eu falei, caramba, eu tô sabendo bem o direito, passei no concurso tal, mas e as outras coisas? Então, é o que eu digo, eu fiz o caminho contrário da maior parte das pessoas que passam no concurso. Você passa num concurso desse, eu passei para juiz. Aí você fica se achando gostosão intelectual ali, pô, sei pra caramba, eu sou o cara. Eu fiz o caminho contrário, eu falei, caraca, eu não sei nada, deixa eu começar a estudar outras coisas aqui. E foi aí que eu descobri o Olavo, foi ali semanas depois de ter passado no concurso. E abriu aí, aquelas portas ali, e aí começou, abriu né? geral. Eu até vi que você o conheceu. Quando que foi isso, Lud? Só curiosidade mesmo. Olha, foi... Como que foi ou quando? Quando? Né? Como e quando, assim? Acho que eu adoraria saber os dois. Então, foi mais ou menos umas 2 ou 3 semanas depois de eu ter passado no concurso. Aí eu fui morar em Belo Horizonte, porque a gente tinha que passar pelo curso de formação. Aí eu ia para o curso de formação e tal. O curso de formação começou na semana seguinte. A gente teve que arrumar tudo, assim, fazer a mala. Na semana seguinte a gente já está em BH. E dali chegava de noite e tal, ia para casa, ficava brincando na internet, lendo as coisas e tal. E ali eu vi uma treta que havia entre o Olavo e o Rodrigo Constantino. Eles tinham brigado na época. Eu já conhecia o Rodrigo Constantino porque eu era leitora do Jornal Globo. E ele era colunista. O Olavo eu não conhecia, eu só conhecia de ouvir falar, mas eu nunca tinha lido nada dele. Falei, poxa, eu gosto tanto das coisas que o Rodrigo Constantino escreve. Acho que, pô, esse Olavo aí não deve ser um cara muito bom. Mas, pô, antes de eu falar mal dele, aí eu fiz o que a galera não faz. Antes de eu falar mal desse tal de Olavo, deixa eu ver quem ele é. Aí eu corri atrás para saber quem era, para saber o que ele escrevia e tal. E ali já viu, né? Aí li um texto, li outro. Eu falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. É desse jeito, foi Red Pill atrás de Red Pill, né? De repente você fala, mas gente, aqui tem, hein?
Geralmente as pessoas não fazem isso. As pessoas Não. veem assim, é aquela coisa polarizada. Ah, se fulano brigou com cicrano e eu gosto de cicrano, isso significa que o fulano não deve valer grandes coisas. Mas antes de eu falar mal, eu fiz o dever de casa. Eu fui lá e fui ler o que o Exato, cara escrevia. E dali o exato. mundo se abriu. Exato. E aí virou Ludmila Lins Grilo, que a gente conhece hoje, né? Gente, uma pessoa que fala cicrano ganha todo o meu coração. Lud, tem todo o meu coração não me pertence mais. A Ah, pessoa que fala o pessoal fala cicrano, ciclano, né? o pessoal só fala ciclano. Arrasou. Ó, mas eu vou te falar uma coisa, não é querendo puxar seu saco, não. Mas a mesma coisa que aconteceu com você, não tenha dúvida de que você faz hoje com muita gente. Que é abrir essa porta e falar assim, tá aqui, não dá pra voltar pra caverna do mito da caverna. Vem pra cá e vai olhar essa luz aqui, sim, olha pra cá, olha acontecendo o negócio. E aí a pessoa fala, não, não quero, não quero, não quero. E aí você tá tirando o pessoal da caverna ali, do mito da caverna, sabe? Então Justamente. continue, Lud, tá dando muito certo. Eu estou fazendo exatamente o que o professor Olavo ele pretendia que os seus alunos fizessem. Então, o professor Olavo ele falou o seguinte: olha, eu sou um só, eu não tenho como resolver a parada sozinho. Ele sozinho, ele enxergou, né, tudo isso que está acontecendo lá 20 anos atrás. Né? Não é há 20 anos atrás, né? É Ó, muito 20, bem. Não, Lud, 20 acabou. anos Aqui atrás. acabou. Pronto, ganhei o coração da professora Ganhou lá. inteiro. Então, ó, 20 anos atrás, ou há anos atrás, o professor. Não, Há há anos ou 20 anos anos atrás. ou 20 anos atrás. 20 anos Nota atrás, 10. o Olavo ele já tinha visto tudo isso que estava acontecendo, ele já falava sozinho, todo mundo achava que ele era maluco, e anos depois a gente viu que isso aconteceu. Tudo que ele previu, de fato, veio a acontecer. E ele falou o seguinte: só que eu tô sozinho. Eu sozinho, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Eu vou precisar formar a nova elite intelectual. E essa elite, por sua vez, vai dar os seus frutos. Então, eu sou um braço direto já do professor Olavo. Eu sou cria direta do professor Olavo. E eu, né, da minha parte, eu também vou dar os meus frutos. E eu pretendo também que os meus alunos deem os seus frutos, que também, por sua vez, vão dar os seus frutos. E assim sucessivamente, a coisa vai crescer em progressão geométrica. Então, é isso que eu estou tentando fazer. Eu É também estou isso. vendo que eu estou sozinha, não tem muita gente ao meu lado, pelo menos não nessa área, e eu vou ter que me desdobrar, me transformar em 100, em 1000, em 10.000, enfim, eu vou ter que dar meu jeito aqui. Eu vou ter que dar meus pulos. Então, por isso que eu resolvi dar as aulas. E já Fez tem muito muita bem. gente que já falou que vai fazer os meus cursos e a gente precisa formar aí uma nova categoria para ocupar esses cargos de autoridade. É isso. E você tá só começando, Lud? Você tem quantos anos? Que mal lhe Eu pergunto. tenho, eu tenho 41. 41, tá só começando, imagina. Imagina quantos anos você ainda tem. Nossa, 41, eu juro que eu ia chutar que você tinha uns 28 anos. Juro por Deus. Eu ia chutar uns 28 anos. Nossa, eu tô chocada. Não, todo mundo Maravilhosa essa pensa que eu tenho tese. menos. É, mas você tá só começando, ainda tem coisa demais. Nossa Senhora. Lud, não tem nem como te agradecer por essa live. Que live boa, que papo bom. Vou salvar aqui para quem perdeu, sabe? Para quem quiser compartilhar. Pessoal, compartilhem, sigam a Ludmila, quem tá aqui na live por mim, né? Porque o conteúdo dela é muito bom. Entrem no canal do Telegram, que lá é só preciosidade. E aí vocês vão ver, Red Pill atrás de Red Pill. Um aviso para quem vai começar a seguir a Ludmila. Talvez você discorde dela no começo, mas espera, espera, só espera. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, de repente você vai falar assim, é isso aqui mesmo. Vai vendo, vai com calma que você vai ver. Aviso para quem vai De vez começar a em quando, seguir. de vez em quando você vai sentir raiva, tá? Aguenta um pouquinho, espera mais um pouquinho. É Tá no assim. caminho certo, tá, vai dar certo. Se for assim é porque tá dando certo. É isso aí. E o pessoal que está aqui, que é meu seguidor, siga a professora Lara. É assim, ai, é um oásis ouvir a professora Lara falando, e o pessoal é um conhecimento, né, na área do português que ela traz aqui para a área do direito, faz uma boa simbiose, né, entre o português, o jurídico, a guerra cultural que ela também compreende muito bem e explica muito bem essa questão da manipulação da linguagem para gerar sentimentos nas pessoas.
Então, sigam a professora Lara e façam o curso Expressando Direito. Tá com o carrinho aberto, até amanhã, inclusive. Para os profissionais do direito, estudantes do direito, até amanhã o carrinho tá aberto. Só clicar aqui e clicar na minha bio. Você não tá com o carrinho aberto, né, Lud? Não, não, vai ser. Eu tô começando aí a preparar o pessoal. Hoje eu lancei um manifesto. Pessoal que está aí na live, dá uma lida lá, o meu último post. Lá na bio tem o link do manifesto. E lá eu estou convocando a galera para o dia 16 de setembro, que eu vou fazer um evento na internet. E aí sim, aí eu vou chamar o pessoal para falar umas verdades, assim, o pessoal Estarei entrar presente. no esquema da guerra cultural. Estarei presente. Hei de comparecer, já vou fazer minha inscrição hoje, então. Lud, um beijo, então. Fica com Deus, viu? Muito obrigada. Hoje eu te Você achei também. sanguínea. Eu geralmente Hoje, estava achando que era mais colérica, mas hoje ah, eu vi um é? pouquinho de sanguinho aí. Não, não, eu tenho quase certeza que eu sou sanguínea. É porque na É, né? internet todo mundo me vê sempre tendo que brigar com alguma coisa. Então Aham. parece que eu sou colérica, mas não me vejo assim, não. Eu sou bem sanguínea. Ai, coisa boa. A gente vai se encontrar ainda, Lud. Ou eu vou aí ou você vem aqui. Tá bom, Tá bom? Muito combinado. obrigada. Um beijo. E obrigada Um ao pessoal beijo. que ficou aqui até o fim, mandando mensagens muito fofas. Muito... Eu tava lendo aqui alguma ou outra aqui, muito bacana. Pessoal, muito comprado conosco. Coisa boa. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.